Agora nós vamos ver sobre funções que retornam funções, né? Entra um pouco na questão dos closures e nós vamos entender como é que isso daqui funciona. Então imagine que eu queira criar uma função double, uma função triple e assim por diante. Essa função double vai pegar um número e vai trazer o dobro dele. Essa função triple vai pegar um número e vai trazer o triplo dele. Então eu posso fazer, por exemplo, uma função, vou escrever diferente, vou escrever double, é uma função, né, que recebe um número n e retorna esse número n vezes 2, beleza? Então se eu tiver uma variável aqui em cima, vou fazer local x igual a 10, tá? E aí eu pedi para escrever na tela print o dobro de 10, nesse caso o dobro de x, ele vai escrever aqui para mim 20. Vou fazer algo parecido e vou fazer uma função triple, tá? Essa função triple é uma função que pega o número n e retorna n vezes 3, certo? Aqui embaixo eu printo o double, aqui em cima, aqui eu printo o triple. Beleza? Agora eu tenho 20 e aqui eu tenho 30. Tranquilo? Uma função dobra o valor e a triple faz o valor vezes 3, né? Beleza. Agora eu vou criar uma função que gera funções como essa. Tá vendo que essa função ela é bem parecida? Toda essa parte aqui se repete, toda essa parte aqui se repete. A única coisa que está mudando é o número aqui, 2, aqui 3. Se eu tivesse outra aqui embaixo, né, poderia ser 4, né? 4 ou talvez 5 ou talvez 6. Então é uma função que faz um múltiplo, certo? Usando essa ideia aqui, a gente vai criar uma função que gera funções. Então, como é que a gente faz isso daqui? Bom, eu vou manter essa chamada aqui. Nesse caso vai dar erro, porque está tentando chamar aqui uma função que não existe. Beleza. E eu vou chamar ela de função geradora de múltiplos. Tá? Função geradora de múltiplos. É um nome grande, é mais para você entender. O que essa função geradora de múltiplos ela vai receber? Ela basicamente vai precisar do múltiplo. Tá? E essa função geradora de múltiplos, eu vou escrever assim, function gerador de múltiplos, end, e ela vai retornar para mim uma função. Então ela vai retornar uma função. Essa função geradora de múltiplos retorna para mim uma função. Vamos com calma ver como é que isso funciona. Então eu vou dizer aqui que a minha mult, a minha multi, é igual à função geradora de múltiplos. Nesse caso eu vou passar o número 2. Escrevendo na tela, eu tenho o seguinte. Escreva para mim o tipo da minha multi. E rodando o código, deixa eu tirar essa parte aqui para não dar erro. Rodando aqui, ele diz que é uma função. Então, essa minha função geradora de múltiplos está me gerando funções. Realmente, eu testei aqui e vi que esse multi é uma função. Beleza. Ela vai me gerar uma função que vai ser o seguinte. Essa função ela vai retornar um valor, né, qualquer, não sei, n, né, vezes o múltiplo que eu escolhi, que é esse carinha aqui. Então, essa função aqui é uma função que recebe um número n e vai retornar o n vezes o múltiplo, certo? Rodando o código aqui, não cometemos nada de ilegal, continua funcionando, só que essa função múltipla aqui, como eu passei ela para a função geradora de múltiplos com argumento 2, ela vai gerar uma função que gera múltiplos de 2. Vamos testar aqui. Vou passar para ela multi. Nesse caso, 3. 3 vezes 2. Né? Nesse caso, ela vai ter que me retornar 6. E como dito, me retornou 6. Se eu passasse aqui para ela 3, ela teria que me retornar 9, porque essa função agora virou múltipla de 9. Então, com essa característica, agora eu tenho uma função que retorna função, ou uma função que gera função. E isso funciona graças ao fato de que essa função aqui, ela conhece o escopo a qual ela foi chamada.
Então, ela se lembra de quem é esse múltiplo aqui, que foi passada para o pai dela, entre aspas, assim. Beleza? Então, mantendo esses exemplos aqui, agora eu posso ter o seguinte. Eu posso ter uma função double, tá? Uma função double, que ela é uma função que vem dessa função geradora de múltiplos, só que com argumento 2, tá? E a minha triple, que vem dessa função geradora de múltiplos, com o número 3. E se eu printar agora, veja que eu tenho os mesmos resultados. Isso é muito legal para quando a gente quer criar uma função, às vezes a função é grande, só muda uma coisinha, podemos utilizar essa técnica aqui para criar funções. Beleza? Espero que você tenha compreendido, peço que exercite mais sobre esse assunto, caso não tenha ficado tão claro. É mais uma curiosidade. E agora, um dos últimos assuntos que a gente vai falar aqui, que é uma técnica de argumentos nomeados, né? Como é que a gente pode implementar isso aqui em Lua? Então, se você já programou em outra linguagem de programação, já deve ter visto isso, que é argumentos nomeados. Imagine a seguinte situação, que eu tenho uma função que é mais ou menos assim, ó. A minha função é a função dar item, né? E ela escreve na tela, dando item A para B. Beleza, eu vou criar essa função aqui. Function, né? Eu vou chamar ela de dar item. Ela recebe A e B. Eu vou colocar o seguinte aqui. A pergunta que eu te faço é o seguinte. Se você é igual eu, você não gravou como é que funciona direito. Como é que essa função aqui funciona? Eu faço assim. Dar item. Agora eu não sei, eu tenho aqui um parâmetro A e um parâmetro B. Como é que funciona? Será que no parâmetro A eu passo o item e no B eu passo a pessoa? Ou é ao contrário? No parâmetro A eu passo a pessoa e no parâmetro B eu passo o item. Afinal, se eu trocar as ordens aqui, eu sei que vai dar ruim. Então, qual é a ordem disso aqui? Olhando essa função aqui, não me ajuda muito. Então, seria legal se eu pudesse dar nomes para esses argumentos, né? Lua não tem uma forma nativa de fazer isso aqui. Então, imagina que eu tivesse aqui, a minha função fosse algo do tipo, dar um item to, seria a pessoa, né, para quem eu estou enviando o item, e desse outro lado seria o item. Então, toda vez que eu passasse algo dessa forma aqui, envia para Mark, nesse caso, né? Envia o item espada, né? Então, no meu jogo lá. Então, nesse exemplo, envia espada para essa pessoa. E quando eu rodasse essa função, bom, eu ia encontrar um erro aqui. Então, eu quero que ela funcione mais ou menos dessa forma. Bom, a única forma da gente ter esses valores indexados aqui é se aqui eu passasse uma tabela. Então, aqui eu passo uma tabela, né? E agora eu posso ter, sim, esses campos indexados. Então, aqui dentro, se eu transformar isso aqui numa tabela, veja só, continua válido. E aqui em cima, eu sei que essa tabela que eu vou receber aqui em cima, eu vou pegar dela o campo tabela.item, certo? E desse outro lado eu vou enviar para o campo que está escrito como true na minha tabela. Com isso, rodando, eu tenho agora dando item sword para Mark. Então, independe da ordem que eu passar aqui. Aqui se eu passasse primeiro o item e depois a pessoa, não faz diferença nenhuma, tá? Por quê? Porque agora eu estou buscando os índices, tá? Então, uma técnica de fazer isso daqui é utilizar tabelas e passar dessa forma aqui, tá? Então, é assim que a gente pode estar utilizando isso daqui. Lua traz até uma sintaxe diferente, né? Vou deixar esses dois exemplos aqui. Eu vou fazer algo do tipo assim, ó. Se eu chamar dessa forma aqui, veja que também ele funciona, né? Sem os parênteses. É algo bem esquisito, mas funciona porque ela reconheceu que esse daqui é um método muito comum que as pessoas buscam fazer, né? Porque nem sempre você vai gravar a ordem das coisas. Então, por exemplo, existe uma função nativa que é a os.remove, né? Que é de remover
arquivos. E dentro dessa biblioteca existe uma outra função, que é a os.rename. Essa daqui serve para renomear arquivos. Então, nessa função de renomear arquivos, você tem ali, eu não sei se eu passo primeiramente o nome do arquivo que eu quero e depois o novo nome, novo nome, ou se é ao contrário, se eu passo primeiro o novo nome e o nome do arquivo. Então, às vezes, você pode acabar se esquecendo, né? Aí tem que ficar olhando na documentação. Primeiro é o nome antigo e depois é o nome novo. Então, se essa função aqui suportasse esse tipo de chamada aqui, ia ser mais fácil para a gente. Eu sei que eu tenho que passar o old name e o new name. Agora não importa a ordem, porque eu tenho aqui, nesse caso, os argumentos nomeados. Eu vou mostrar aqui um exemplo prático, um exemplo real de onde é que isso acontece. Olha só, abrindo esse link aqui, é a documentação do Roblox. E nós vamos ver aqui esse Twin, que faz parte de um serviço lá, que é o do Twin Service. Abrindo aqui, nós chegamos nessa referência. Então, para eu poder criar esse Twin Service, eu tenho que passar alguns argumentos para ele, Twin Info, e eu chamo essa função new. Então, olha como é que essa função new ela é. Eu tenho que passar o primeiro argumento, o número. O segundo argumento, eu tenho que passar o estilo que ele vai interpolar. O terceiro argumento, eu vou passar a ordem, se é in, out, enfim. Depois eu passo a quantidade de vezes que vai repetir. Por fim, eu passo se é para fazer de forma reversa ou não. E no último, eu passo o delay, né, que é a quantidade que eu tenho que esperar ali. Então, olha só como é que fica muito grande isso daqui e desordenado, né? Eu tenho que passar nessa ordem, porque se eu passar na ordem errada, a gente já sabe que não vai funcionar, né? Os argumentos aqui, eles têm ordem e essa ordem faz diferença, né? Então, veja só como é que ficam alguns códigos com isso daqui, né? Eu tenho que colocar o primeiro argumento, depois o segundo argumento, depois o terceiro argumento, depois o quarto, o quinto e o sexto. Nessa ordem aqui, e eu não posso trocar. Agora, se eles tivessem implementado algo desse tipo aqui, seria para a gente muito mais fácil, né? Poderiam ter feito algo como criar uma tabela, né, como argumento, ou então receberem vários argumentos. Daí eles iriam verificar se na tabela veio tudo que a gente está pegando, ou então os outros argumentos aqui dentro, tá? Seria uma forma de fazer isso daí e ficar mais fácil aí na nossa vida de desenvolvedor. Mas essa foi a técnica aqui que eu queria mostrar para vocês e espero que tenha ficado claro. Nós vimos aí algumas demonstrações e utilizações dessas funções, tá bom? Acabamos aqui a parte de funções e espero você na próxima aula.